Michael Olise foi um dos grandes jogadores da partida de ontem entre França e Brasil, que aconteceu em Boston, nos Estados Unidos. O Brasil que saiu derrotado, perdendo a partida por 2-1, mesmo tendo por praticamente 45 minutos um jogador a mais em campo, já que o Pamecano foi expulso após uma entrada no Wesley, ex-jogador do Flamengo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre as principais notícias do Bayern durante a semana, tudo o que aconteceu no clube, vamos tentar fazer um resumo breve e rápido para que você consiga entender tudo, trocar aquela ideia que a gente sempre troca, conversar um pouquinho sobre a situação do clube e também vamos falar sobre essa partida do Olise, essa partida que acabou apresentando o Olise para o Brasil e para os brasileiros que não acompanham a Bundesliga, já que muita gente acha que o Olise está apenas farmando números na Bundesliga contra equipes fracas. Hoje acabou tendo que ficar calado, acabou tendo que engolir o Olise, já que ele fez uma partidaça contra o Brasil, mesmo jogando fora de posição, tá? Já que o Olise jogou de camisa 10, não jogou na ponta direita como ele tem jogado no Bayern de Munique, jogou de camisa 10, deu show, jogou muita bola. O Olise foi muito importante, dando passes muito decisivos ali, quebrando linhas, muito importante, fez uma boa partida. Eu ainda prefiro ver ele jogar na ponta direita, espero que ele tenha até oportunidades na França jogando como ponta direita, não apenas jogando como camisa 10, porque eu acho que ele consegue entregar mais de ponta direita, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Antes de tudo, quero pedir para você, torcedor do Bayern, você também que gosta de futebol europeu e está acompanhando o canal aqui, já deixar o like no vídeo, ajuda muito e vai fazer com que eu possa também trazer esse tipo de vídeo com mais regularidade, com mais frequência, para você que gosta dessas notícias, um vídeo um pouco mais informal, né? Essa troca de ideia aqui, como se a gente estivesse realmente conversando sobre o que está acontecendo no futebol. Então deixa o seu like, se inscreve no canal também, já que a gente está agora aí caminhando para 10 mil inscritos. Ó, a meta está ficando alta, hein? 10 mil inscritos. E também pedir para você comentar sempre que você estiver acompanhando o vídeo. Você escutou eu falar alguma parada que você não concorda, discorda, concorda, achou legal, não gostou, acha diferente? Comenta na hora aí. Comenta durante o vídeo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não importa. Eu respondo tudo que vocês falam, eu tento manter essa conversa com vocês, tento manter esse debate, porque é isso que faz eu gostar disso que eu estou fazendo. Eu gosto dessa conversa com vocês. Eu não gosto de parecer que eu estou falando com as paredes. Eu gosto de entender que tem uma pessoa do outro lado da tela que está me acompanhando. Então, é muito interessante e muito importante para mim que vocês comentem e interajam comigo durante os vídeos que eu posto. Beleza? Então, vamos começar falando dessa partida entre Brasil e França, que foi a grande notícia da semana para o Bayern, tá? Então, você já vai entender por que eu estou falando isso. Por quê? Como eu citei aí brevemente na introdução do vídeo, muita gente, quando a gente, eu digo torcedores do Bayern, fala de Michael Olise, fala de Harry Kane, fala de Luiz Dias, fala de Kimmich, fala de qualquer jogador do Bayern, o argumento é sempre o mesmo, cara. E assim, é cansativo demais, é cansativo, é chato. Eu não sei se algum de vocês que está aí assistindo o vídeo me segue no X, no Twitter, né? Antigamente era Twitter, hoje em dia é o X. Não sei se você me segue lá. Se você não segue e você usa a plataforma, você pode me seguir. O meu arroba é debelguinha. Eu vou deixar embaixo nos comentários para você poder achar com facilidade. E eu tenho conseguido viralizar bastante recentemente no X, fazendo comentários muito polêmicos para muitas pessoas e fazendo comparações entre jogadores do Bayern com outros jogadores da temporada. Muitas vezes falando que eu acho que o Michael Olise é um dos melhores jogadores da temporada. Muitas vezes falando que o Kimmich também é um dos grandes jogadores da temporada. Eu falei que o Kimmich tem uma temporada melhor do que a do Valverde. Eu falei que o Olise tem uma temporada melhor do que a do Yamal, no geral, né? Se você pegar a temporada como um todo. Eu falei que a temporada do Luiz Dias é melhor do que a temporada do Vinícius Júnior. Tudo isso eu fui atacado pra cacete. Eu fui atacado pra cacete, gente. Vocês não fazem ideia. Então, se você não me segue no X, vai lá ver. Vai lá ver que você vai entender o que eu tô falando. E o que isso tem a ver com essa partida? O que tem a ver é que a gente volta nesse ponto chato da Farmers League, de que a Bundesliga é uma competição muito fraca, não tem competitividade, as equipes são muito ruins. Eu não sei quem começou com isso. Eu não faço ideia quem começou com essa ideia de Farmers League. Eu não sei quem começou essa palhaçada. E principalmente, quem começou com essa palhaçada com a Bundesliga. Como se a Bundesliga exclusivamente
fosse desequilibrada, fosse uma liga que tenha equipes fracas. E as outras competições não, só a Bundesliga. Só a Bundesliga e a Ligue 1 também, né? Porque o PSG também sofre um pouco disso, mas até menos do que o Bayern. Esse é o pior, até menos do que o Bayern. Quando é para... Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com a passagem do Neymar pelo PSG. Posso estar enganado. Porque quando o Neymar estava no PSG, ele tinha números incríveis. Pouquíssima gente falava que ele estava jogando contra fazendeiros. Pouquíssima gente falava que, mas não vale o que ele está fazendo ali, não vale. Isso aí, deixa para lá. Tipo, só quero saber o que ele faz contra Real Madrid, contra Barcelona e Liverpool, e times da Premier League. O resto não importa. Porque assim, o Bayern acabou de amassar a Atalanta nas oitavas de final por 10-1 no placar agregado. E eu falo disso com as pessoas e tem maluco que ainda tenta desmerecer e fala, mas a Atalanta hoje em dia é horrível. Cara, é uma oitava de final da Champions, gente. Se uma oitava de final da Champions não vale mais de nada, o que vale? O que vale? Me diz você, o que vale? A gente vai começar a ignorar 45 partidas por temporada e vai começar a dar valor só para 4 partidas da temporada? A gente só vai começar a dar valor a partir da semifinal. Tudo que os jogadores fazem fora da semifinal, quartas de final da Champions League não vale de nada. Se não for contra um Real Madrid, um Barcelona, um time da Premier League. O resto a gente pega e joga no lixo. Não importa o que aconteça. É assim que funciona? Então acabou o futebol, gente. Acabou. Então você odeia o futebol, você não gosta de apreciar o futebol. Porque se você não consegue mais ver valor em um Bayern e Union Berlim pela Copa da Alemanha, que foi um jogo muito mais difícil do que o Bayern e a Atalanta pelas oitavas da Champions League, por exemplo, então acabou, cara. Acabou. Acabou, sabe? Acabou. E o que me deixa muito puto, essa é a única palavra que eu tenho pro momento, são as pessoas tratando como se a La Liga fosse diferente. Como se o campeonato italiano fosse diferente. Cara, os times de baixo da La Liga, eu vou pegar aqui, cara. Eu normalmente não gosto de improvisar na hora do vídeo, eu tento manter uma ordem, mas eu vou pegar aqui. Os times de baixo da La Liga são horríveis, gente. Mas são horríveis. Horríveis. Eu vou abrir aqui a tabela. A gente tem Real Oviedo, Levante, Mallorca, Elche, Alavés, o Girona, que hoje em dia é horrível também. Gente, e aí? Isso aí não é Farmers League também, então? É só a Bundesliga que é Farmers League? Porque quando o Bayern joga contra o mais, aí, nossa senhora, não pode... O Harry Kane, se fizer 2 gols contra o mais, tem que valer metade do gol. Não pode contar na corrida para chuteira de ouro. Porque já teve esse debate também, de que os gols do Harry Kane tinham que valer metade. Não pode ter o mesmo coeficiente que as outras ligas, porque a Bundesliga é muito mais fraca. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Se deixar, eu fico aqui meia hora puto e reclamando desse assunto, porque isso é um assunto que me tira do sério. Me tira muito do sério. Muito do sério. Mas, enfim, vamos pular para o que importa do vídeo, que é como essa partida do Michael Olise esfrega na cara das pessoas que o Michael Olise não é um jogador que está farmando. Ele é um jogador que joga muito. E ele mostra isso contra a União Berlim, contra os times da Bundesliga, que são times bons, não são times ruins, como todo mundo fala. São times que propõem jogo, times que vêm para jogar, times que não estão ali retrancando atrás e só esperam o Bayern botar a bola para dentro. Não, esses times competem, gente. É que o Bayern hoje em dia é muito bom. E é difícil aceitar isso. As pessoas não querem aceitar que esse Bayern do Company é um Bayern muito bom. E não é um Bayern muito bom só porque é um Bayern muito bom e tá ganhando a Bundesliga, tá goleando na Champions League, não. É muito bom comparado a todos os outros Bayern que a gente já viu. Todo o Bayern do ano passado, ano retrasado, de 3, 4, 5 anos atrás, é bom em relação a todos. Tá batendo recorde. Pode bater recorde de gols marcados. É um time muito bom, gente. Muito bom. E tem que apreciar. Mas hoje em dia parece que você não pode apreciar. Tá todo mundo tentando desmerecer a todo momento. E isso é muito chato. Muito chato. Enfim, o Pamecano foi expulso. Ótima notícia pro Bayern, tá? Porque já não vai jogar o próximo amistoso, tem menos riscos de se lesionar. Espero que o Olise também não seja muito exigido na próxima partida. E o Luiz Dias também jogou ontem, acho que por volta de 70 minutos pela Colômbia, o que deixou
a galera do Bayern um pouco chateada, porque não contavam com essa partida do Luiz Dias, não queriam que ele jogasse, e acho que tem que poupar mesmo. Esses últimos amistosos são muito arriscados. Principalmente esse Brasil e França, quem assistiu viu que teve chegadas duras. É um jogo muito arriscado porque o Brasil está muito inflamado, está muito pressionado. Querem mostrar jogo de qualquer jeito, querem parecer que estão jogando mais do que estão jogando a todo momento. É uma seleção que está sendo cobrada. Então, para os jogadores da França, é um confronto muito chato. Eles não estão no ritmo de amistoso que deveria ser. Ontem teve cartão amarelo para cacete. O juiz teve problema. Teve um lance que o Casemiro chutou a bola pro gol e o goleiro, segundo ele, desviou na bola, não tem a confirmação aqui agora, que o Casemiro foi maluco para cima do juiz como se fosse uma final de Champions League. Então, não era clima de amistoso pro Brasil. Então, muito muito perigoso esses jogos. Eu fiquei até... Teve um lance que o Olise foi atingido, eu acho que foi pelo Léo Pereira, que eu fiquei, cara, puta que pariu, será que o Olise vai se lesionar nesse lance? E levantou rápido. Então, assim, me deu um frio na barriga, né? Falando de Michael Olise, teve uma declaração muito interessante nesses dias aí, eu vou até pausar aqui para não dar problema, que o Lihones falou sobre a possível venda do Michael Olise, que voltou a ser um tema muito falado durante a semana, tanto pelo interesse do Real Madrid, quanto pelo interesse do Liverpool pelo jogador. E o Lihones deixou muito claro que o Bayern não vai vender o Michael Olise a preço nenhum. Não existe preço que pague o Michael Olise no momento. E, além disso, ele deu uma declaração que deixa o torcedor muito tranquilo e diz muito sobre o quão importante é a torcida, não só a torcida, como os sócio-torcedores do Bayern de Munique, e a torcida fiel, né? Como realmente é importante o Bayern ter uma fanbase tão boa e tão apaixonada pelo clube, e como isso é valorizado dentro do clube. Ele diz o seguinte, eu vou até citar aqui a frase que ele fala para vocês. Ele fala que o futebol que é jogado no Bayern é para os torcedores. E o Bayern tem 430 mil sócios-torcedores, além de milhões de torcedores por todo o mundo. E para os torcedores, vender um jogador a 200 milhões e ter 200 milhões de euros a mais na conta não faz diferença nenhuma se na próxima partida de um sábado à noite o time performar pior. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, o dinheiro que entra, no caso de uma venda dessa, se o time jogar pior na próxima temporada, para o torcedor não está nem aí. O dinheiro não vai para o bolso do torcedor. O que o torcedor quer ver é futebol. Então, se oferecer 400, 300 milhões pelo Olise e não tiver como reforçar com um jogador melhor ou à altura, do que vale? Então, a gente quer o Olise. Eu não penso em nenhum jogador que possa substituir o Olise no momento. Eu nem arriscaria isso. Então, estou muito de acordo com essa declaração. É uma declaração que, deixa a gente muito tranquilo e conforta. Uma declaração muito confortável para o torcedor do Bayern. E aí a gente tem a próxima notícia, que é sobre o Kompany e o interesse de volta, né, do Manchester City, que já está preparando uma transição, já está preparando aí de se livrar do Guardiola no final da temporada, e o Kompany, obviamente, como todo mundo já esperava, é um dos alvos do Manchester City, já que ele é um ídolo do clube, né? Teve uma passagem muito interessante pelo clube, tem uma relação muito boa, e aí começa a preocupar um pouco a gente, que é torcedor do Bayern, se isso é uma coisa que mexe com ele ou não mexe com ele. Dando a minha opinião, acho que mexe, tá? Acho que mexe, mas eu também acho que o Kompany tem total noção de que ele é um treinador muito jovem, tem muitos anos de carreira pela frente, muito. Ele consegue facilmente estar por mais 15, 20 anos aí no mercado de treinadores de futebol, e ele vai ter essa oportunidade em algum momento. Eu não acho que ele vai ficar no Bayern por 10 anos, eu não acho que ele vai ficar por um ano só, acho que ele vai ficar pelo menos aí por mais umas 3, 4 temporadas, se tudo caminhar bem, né? Se não acontecer nenhuma vergonha, se nada der errado de forma muito brusca, eu consigo imaginar o Kompany ficando por mais umas 3, 4 temporadas no Bayern. E aí depois ele realmente dando esse passo de ir para o Manchester City, caso, né, o emprego esteja disponível ainda, porque o City também pode arrumar alguém no meio tempo que se encaixe melhor e
faça com que o City não precise dele a partir do momento que ele esteja disponível. Então, isso também, né, tem que acabar casando o momento e a disponibilidade. No momento de agora, o emprego está disponível, mas ele não está disponível. E depois pode ser o contrário, né? Pode ser que o emprego não esteja mais disponível, mas o company esteja disponível. Então, além disso, tem que ter um pouco de sorte, né? E de momento aí para tudo isso acontecer, né? Então, além do Vincent Kompany, eu não sei quais são as outras opções que o City está pensando, porque eu acredito que o City sair de um treinador como o Guardiola para pular para um próximo treinador, ele não vai querer uma mudança muito brusca de jogo. Então ele vai querer um treinador que também tenha um estilo de jogo parecido, ofensivo, controlador, dominador. Então, realmente, no momento atual, o treinador mais próximo disso, e acho que atualmente é uma arrisca dizer que o Kompany é uma versão moderna e mais efetiva do Guardiola, atualmente, tá, gente? Então, cuidado. Não sei se teria outra opção muito interessante para o City. O City vai ter que realmente buscar muito e tomar muito cuidado nessa decisão, porque acho que vai ser um momento muito complicado para o torcedor do City e não vai ser fácil. Não vai ser fácil essa transição, porque o Guardiola é um treinador que segura muitos jogadores e consegue atrair muitos jogadores. Isso também é muito importante, porque já escutamos milhares de vezes jogadores que vão jogar no City, foram jogar no City, né? Ou foram jogar no Barcelona, vieram para o Bayern por causa do Guardiola, como o Thiago Alcântara. Então, ele é um atrativo, né? Ele é um cara que consegue chamar jogadores. Então, se você coloca um Maresca da vida, você coloca um, sei lá, cara, qualquer outro treinador aí que não seja tão midiático e tão atrativo e vencedor, talvez ele não consiga atrair certos perfis de jogadores. E talvez não consiga nem manter certos perfis de jogadores, como eu acho que é o caso do Haaland, que também acho que futuramente vai estar disponível no mercado aí e não vai ficar no City por muito tempo. Essa é a minha previsão, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que a gente vai ver o Haaland saindo do City daqui a um tempo. Pulando então para nossa próxima e penúltima notícia do dia, que é mais uma lesão, meus amigos. Exatamente, cara. Mais uma lesão. Não, confesso que o que a gente vai ler aqui agora é novidade para mim. Não me informei ainda sobre essa lesão do Urbig, mas fiquei sabendo que ele saiu do, né, acabou abandonando, né, a concentração da Alemanha por causa de um problema no joelho. E aí a informação que a gente tem aqui é que foi uma precaução. Então, não parece ser nada grave, parece que foi só uma precaução. Meu amigo, tá ficando difícil, hein? Tá ficando difícil. E eu acho que eu nunca vi tanto problema com o goleiro se lesionar quanto eu tô vendo agora. Eu não sei como é que isso tá acontecendo. Não sei. Não sei. E, enfim. Acho que o Rubik vai estar disponível para o jogo contra o Real Madrid. E também acho que ele vai estar disponível para o jogo do final de semana. Mas o importante a gente tem que tomar cuidado. Porque parece que a bruxa tá solta. E para fechar, a gente vai falar aqui agora só de uma declaração rápida do Rudiger, que falou sobre o Bayern de Munique quando foi perguntado sobre o que ele acha desse confronto das quartas de final contra o Bayern de Munique, quais são as expectativas dele, e ele diz o seguinte, que provavelmente, dentro do que a Champions League pode oferecer, a competição não fica mais difícil do que isso. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele diz que o Bayern é quase que o ápice da Champions League, né? Não tem como ficar mais complicado do que isso. O Real Madrid pega o adversário mais difícil possível e respeita muito o Bayern, né? Ele diz que é uma equipe muito forte e são o time mais consistente da Europa junto com o Arsenal. Além dele também citar que o Harry Kane é um dos 3 melhores, né? Ele coloca o Harry Kane no top 3 atacantes do mundo atualmente. Óbvio que ele falou top 3 porque ele tem o Mbappé na equipe dele e ele não quer, né, fazer a média errada e falar que o Harry Kane é o melhor atacante do mundo. Ele não pode falar isso tendo o Mbappé na equipe dele para não prejudicar, né, a mídia do Mbappé para premiações individuais, para tudo mais, né? Então, ele diz até que eles vão o único jeito de neutralizar o Harry Kane é como uma equipe.
né? Então, individualmente é difícil, tem que ser um trabalho coletivo, e ele diz que nem sabe se isso é possível durante 180 minutos. Então ele diz que vão tentar neutralizar, mas não sabem nem se isso é possível. Já entrei no meu modo do Twitter aí falando de Farmers League, de Bundesliga, La Liga, de tudo mais, e de como as pessoas são hipócritas, né? E como tem todo esse preconceito com o futebol, e como as pessoas pararam de apreciar o futebol como um todo, né? Só querem assistir a nata, só querem assistir Champions League semifinal, mas não querem assistir os campeonatos nacionais. E mesmo assim se acham no direito e no conhecimento de opinar sobre tudo, né? Porque as pessoas não assistem as partidas da Bundesliga, não assistem as partidas da La Liga, as partidas de baixo, mas se acham no direito de falar quem é o melhor do mundo e quem tá jogando melhor que quem, né? Porque aí você fala de um jogador da Bundesliga e ele fala: ah, mas não joga nada. E a pessoa nunca assistiu um jogo. Mas enfim, chega. Senão vou reclamar muito, hein? Vou reclamar muito, hein? Chega. Então, ó, já quero pedir para você deixar o seu like aí no vídeo, você que ficou até o final. Comenta aí o que você achou. Se você tem alguma opinião sobre esse assunto que eu falei aí também no início e no final do vídeo. E não esquece de me seguir no X. Vamos fazer polêmica lá, vamos puxar os jogadores do Bayern. Olha só, vou até falar rapidinho para vocês isso aqui. A minha intenção, como torcedor do Bayern e como agora aqui tô tentando, né, tipo, ser quase um influenciador do Bayern de Munique, minha intenção e a minha meta, meu objetivo é puxar os jogadores do Bayern para cima. Assim como fazem com todos os jogadores do Barcelona, do Real Madrid, a gente tem que fazer isso com o jogador do Bayern de Munique. A gente não pode ficar quieto. A gente tem que pegar os números do Harry Kane, a gente tem que pegar os números do Olise, a gente tem que pegar as atuações deles e jogar lá no alto. Tem que falar o tempo todo. Tem que falar agora que o Olise amassou o Brasil 50 vezes na semana. 50 vezes na semana. Não quero mais saber. Tem que falar o tempo todo. Porque se fosse o Yamal, se fosse sei lá, o Bellingham, moleque, eles iam estar falando aí por 2 meses. Então, a torcida do Bayern precisa acordar e entender que o Bayern só não consegue mais do que consegue individualmente com os seus jogadores por causa disso. Porque falta mídia. Falta mídia. E a gente é capaz de fazer isso, tá? A gente é capaz de fazer isso. E a gente sabe muito bem por que o Ribeirinho não ganhou a bola de ouro quando foi o melhor jogador da temporada, por que a bola de ouro nunca foi entregue para o Lewandowski, e enfim, né? Então, a gente tem como melhorar isso aí. Peço a ajuda de vocês, tá? Então é isso, rapaziada. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.